Irmãos, paz do Senhor. Pode sentar. Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 1. Nós continuaremos meditando, refletindo, aprendendo à luz da palavra de Deus sobre família. Eu estou muito grata. Desde quinta-feira, Deus me deu a honra de estar cooperando aqui com essa igreja amada, com esse campo que o Senhor tem levantado, os obreiros, as igrejas, esse campo. E muito obrigada, pastor. Eu não sou boa assim com esses, protocolos, mas o senhor já está sabendo que eu amo o senhor, né? Então tá bom. Vocês não mexem comigo não, que o pastor é meu amigo, viu? Então para dizer, gente, não tem explicação, né? É sobrenatural, Deus é soberano. E Ele continua governando cada detalhe da sua obra. E desde quinta-feira, se for contar por aulas, eu já estou na 9ª ministração. Se for separar as aulas, que eram 2 aulas. E se for contar por ministração, totalizo o tempo total das ministrações, estou na 6ª etapa. Ou seja, estou bem cansadinha. Haja café, né? E também, a questão não é só essa não, que eu tadinho dos irmãos que estão me ouvindo desde quinta. E tem um bastantinho aqui, né? Eu não sei como os irmãos ainda estão dando conta de ver minha cara. Até eu estou enjoada de mim. Segunda-feira, amanhã eu vou tirar férias de mim por um bom período. Porque misericórdia, né? Rapadura é doce, mas não é mole não, né, irmão? Enfim, vamos ler a palavra do Senhor. Nós temos tratado deste assunto, das verdades bíblicas referentes à família, casamento, filhos. Um pouquinho só de sexualidade, porque se eu tiver que falar de sexualidade conjugal, eu preciso ter muito tempo com vocês só para ensinar direitinho, com profundidade bíblica. E não dá para misturar muitos os assuntos. Você viu um banner com o tema relacionamentos transformados, não é? Quando falamos de relacionamento, nós estamos falando de universos muito complexos. Estamos falando de singularidades, peculiaridades. Estamos falando de um território muito sagrado. Mas talvez a maior verdade que você precisa saber sobre relacionamentos, seja este o relacionamento marital, seja o relacionamento parental de pais e filhos, ou seja o relacionamento social, interpessoal, com outras pessoas, com amigos, que você precisa saber, que a Bíblia diz em Provérbios 13, se não, salvo engano, 22, ou 13, 20, vai dizer que aquele que anda com os sábios se torna sábio, mas aquele que anda com os tolos, com os nécios, com os insensatos, virá a ser destruído. É só um texto, mas eu posso ir para o Novo Testamento, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, 33, as más conversações ou as más companhias, as más relações, interações, corrompem os bons costumes. Eu posso ir para a carta de Timóteo, 1ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículos ali do 1 em diante, 2, dos dias trabalhosos, de como seria o perfil psicológico e moral das pessoas dos últimos tempos, que são os nossos tempos. A última hora, se você não sabe, é o tempo que foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus até a segunda. Então nós já estamos na última hora há 2000 anos. Já são os últimos dias, já são os dias trabalhosos. E Paulo disse que as pessoas seriam amantes de si mesmas, amantes dos prazeres, avarentos, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, invejosos. Aí o 5, ele é
totalmente contracultural, politicamente incorreto, psicologicamente chocante para muitos que têm uma mentinha meio fraca, porque tem umas cabecinhas fraquinhas, não tem uns miolos mole? Não olha para o lado não, para não dar má nota. Sempre tem. Choca, porque é contracultural. Porque quando ele fala do perfil dessas vidas, dessas pessoas, ele no 5 diz assim: destes afasta-te. A Bíblia ordena que nos afastemos de algumas pessoas. Não para isolamento, mas para uma distância que coloque o espaço do respeito, o espaço de ser a influência e não o influenciado. É a mesma coisa que diz o Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não anda, que não se assenta, não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A bem-aventurança já começa tendo uma relação com o quê? Com o tipo de pessoa implicada, se referindo ao tipo de relacionamento que se tem, com quem estamos nos relacionando, nos assentando, conversando. E roda de escarnecedores não é a roda do botequim, não. Do ralabucho, não tem o ralabucho? Não existe mais, gente? Tem, não tem? O risca-faca. Então, não, você acha que é? A roda dos escarnecedores às vezes está no pátio da igreja, às vezes está na mesa da sua casa. Tudo tem a ver com relacionamento. Nós vamos falar de relacionamentos transformados pelo Evangelho, transformados pela salvação, transformados pela redenção, transformados pela libertação do Senhor, transformados pela graça do Senhor. Porque tudo que Deus faz tem a ver com relacionamento, porque o próprio Deus é relacionamento. Deus se importa com os nossos relacionamentos. E por que eu estou introduzindo a mensagem de hoje com essa fala? E todos esses textos que eu citei, inclusive o afasta-te. Por que o afasta-te destes? Porque, meu irmão, o amor de Deus é inclusivo, mas o reino de Deus é seletivo. O amor de Deus é inclusivo, é para todos, mas o céu não é para todos, porque o céu não é a casa da mãe Joana. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21 e 27, que ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, vão ficar de fora aqueles que praticam, os impuros, os que praticam a impureza. Então, o amor de Deus é indistinto, o amor de Deus incondicional, mas a salvação é condicional, morar no céu é condicional, o reino de Deus é seletivo. Por isso que em Mateus 13 tem uma parábola que diz, uma parábola do reino que diz que Deus manda fazer separação entre peixes bons e ruins, da palha e do trigo, do joio e do trigo. Vai chegar o dia de separar. O amor de Deus é inclusivo, abrange e alcança cada um dos quase 8 bilhões de seres humanos que estão nessa terra, mas o reino de Deus é seletivo, e a nossa intimidade, a nossa particularidade, a nossa interioridade, o nosso coração também precisa ser seletivo. É por isso que Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Sabe por quê? Porque a chave é do lado de dentro. Deus respeita tanto isso que até Jesus disse que está à porta e bate. Jesus não é invasivo. Jesus não é invasivo. O Senhor quer que você tenha a iniciativa de recebê-lo, mas o inimigo não, ele é invasivo. O inimigo, ele não respeita. Então o Senhor diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe, meu irmão, o que isso tem a ver com relacionamento? Você não escolhe as pessoas que passam pela tua vida. Pela minha vida e pela sua vida já passou todo tipo de traste, de capeta, de demônio, de satanás, de Exu caveira, Exu sete catatumba, Exu sete navalha, enfim. É muito capeta para pouco inferno. Já passou gente boa, gente ruim, bom exemplo, mau exemplo. Você não escolhe quem passa pela sua vida, mas é você que escolhe quem fica. É você que escolhe quem entra no seu coração. Então eu estou pregando para uma geração muito sentimentalista, subjetivista, uma geração que se pauta pelo romantismo, pelo sentimentalismo. Aí os irmãozinhos jovens, melhor coisa que um jovem pode fazer é envelhecer, amém? É verdade. Amadurecer e ficar normalzinho assim que nem eu, ó, pra você ver.
ai. Então, Jesus voltar, nós vamos melhorando. Olha só. O jovem acha que amor é uma coisa que acontece. Nosso manto bateu, amor da sua vida sou eu. Não, é evolutivo. Ai, eu não mando no coração, manda sim. Ah, mas eu gosto, o que eu posso fazer? Eu atendo meninas abusadas. Eu estou tentando cuidar de uma menina que está num relacionamento com um homem 400 anos mais velho, é um pedófilo, ela nem tem idade. Uma adolescente. Ela diz, eu não mando no meu coração. Eu falei assim, mas eu mando na minha mão e vou sentar na sua cara. Idiota, larga de ser burra. Você está se autoabusando? Eu falei assim, mas eu aprendi a gostar. Eu falei assim, olha, do mesmo jeito, irmão, que aprende a gostar, aprende a desgostar. Sabe por que você não aprende a desgostar de quem te faz mal? É porque você não quer. Você faz parte da doença. Você é o outro lado da moeda da mesma malignidade. Por isso, magnetiza, né? Tanta gente boa no mundo, já viu como tem pessoas que se atraem só por traste? Meu Deus, me segura que hoje eu estou uma bencinha, Senhor. Tanta gente boa, menino crente na igreja, não tem muito não, está faltando menino na igreja, e vocês têm que orar para Deus salvar homem, que não está tendo homem para as meninas casar. Vocês ficam mandando elas casar com crente, cadê os homens crentes? Inclusive tem homem crente, mas cadê que são homens? Então vocês têm que orar para Jesus trazer um avivamento de testosterona. Mas sempre tem um crentão, sempre tem um crente. Adivinha quem que a menina vai querer? O Zé Droguinha. E eu nem comecei a ler. Tá bom, acabou o tempo, acabou, tá bom? Se tiver ruim, estou nem aí. Deus é bom. Olha só. Por que eu estou dizendo isso? À luz de todos os textos que eu te citei, é necessário que você entenda aqui uma verdade que vai ser chave para a sua vida. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. É isso. Todos os textos que eu te citei é para que você tenha esse discernimento, esta percepção, esta iluminação bíblica. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude. O mundo está tóxico. A sociedade está doente. Os casamentos estão muito tóxicos. As amizades estão muito tóxicas. Mas Jesus ainda é a cura. E eu vou ler um texto que você vai conhecer um monte de gente errada que o Senhor transformou. Vou ler um texto que você vai ver um monte de relacionamento que tinha tudo para dar errado. E através desses relacionamentos o Senhor nos trouxe o Messias, o Salvador do mundo. Porque Deus ainda transforma relacionamentos. Porque Deus ainda restaura famílias. Deus ainda restaura, purifica e abençoa casamentos. Deus ainda tem plano com os nossos filhos. Do que quero falar hoje? Eu quero falar que Deus tem um plano perfeito para famílias imperfeitas. Do que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar para você, através do contexto que leremos, que não interessa de qual família você veio. Para Deus o que mais importa você entender nessa noite é que família virá de você. Você pode quebrar o ciclo do satanismo, o ciclo da idolatria, o ciclo do abuso, o ciclo do alcoolismo, o ciclo da pedofilia, o ciclo do suicídio, o ciclo da depressão, o ciclo dos transtornos mentais, o ciclo dos divórcios que vem passando de geração em geração na sua família. A partir de você, o Senhor pode levantar sua casa, seu lar, a sua família como uma geração de restauradores. Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só de Jesus ser chamado filho de Davi, meu coração já chora. Porque se tem uma coisa que Davi nunca soube ser, é pai. E o Senhor disse para mostrar que eu sou um Deus que tem um plano perfeito para famílias imperfeitas e que minha graça superabunda onde abundou o pecado.
pecado, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que eu sou um Deus de aliança. Eu não deixarei Davi estigmatizado como o pai mais precário da Bíblia. O meu filho nascerá e será chamado filho de Davi. O que Deus está dizendo? Que ele concordou com os erros de Davi? Não, Davi pagou muito caro pelos erros dele e pecados dele. O que Deus está dizendo é: o pecado não terá a última palavra. O pecado nunca vai superar o poder da graça. Você pode ser o Davi derrotado, mas Deus pode te levantar para ser o Davi honrado pelo céu. Há redenção para a paternidade, é isso que Deus está dizendo. Deus ressignificou a paternidade de Davi. Filho de Abraão, tiozinho. Deus chamou com 75 anos. Aí o povo ficou falando muito daquele salmo dos 70 anos, né, pastor? Eu achei que foi indireta, tá? O senhor dá uma puxada no paletó desses obreiros, que estão muito ousados. Porque a vida do homem é 70 anos, e que passar disso é câncer, e é verdade mesmo. Abraão, quando foi chamado, já tinha 75. Era casado com a dona Estéreo. Deus chama para ser pai de nações. Multidões, um homem que já era velho. Você sabe, naquele tempo não tinha Viagra não, hein? A Bíblia diz que ele estava amortecido já. Sara também já não tinha mais as suas funções reprodutivas, já tinha concluído a menopausa. E aí, está aqui, de um senhorzinho, tiozão, que ele fabricou o Isaac com 100 anos. Se eu fosse os irmãos mais cabecinha branca aqui, pegava essa palavra. O trem já tinha quim. Você se lembra como que faz filho, né? Precisa de uns equipamentos. 100 anos, a Sara com 90. Como será que estava a Sara? Por que você fala uma senhorinha de 90? Tem alguma de 90 aqui para a gente fazer um comparativo? Não, né? Agora você pensa uma senhorinha de 90. Deus deu um Red Bull ali. Deus deu um upgrade na Sara, que ela desceu para o Egito e foi cobiçada com 90 anos. Eu estou recebendo. Se você não quer receber a bênção de Abraão, receba a de Sara. Vem em mim, silicone, vem em mim, Senhor. Levanta as pelancas, mochiba, tudo. Eu não sei o que Deus fez, mas sabe que o milagre passou pela fisiologia deles. Reconstituiu fisiologia, reconstituiu psicologia, reconstituiu saúde, visitou células do corpo daqueles idosos, restaurou, cumpriu o Salmo 103 que diz que o Senhor enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Eu recebo. Porque uma coisa é ler, mas quem está aqui são essas pessoas que humanas foram, como nós também humanos somos, com as nossas limitações, decadências, problemas, limitações. Abraão, Davi. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Iserás, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Josias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Está gostoso de ler? Acho é pouco, vou ler mais. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, Azó gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Qual a palavra que você mais leu aqui? Gerou. Este é o princípio mais poderoso do reino de Deus.
Quantos nomes nós lemos aqui? Você sabe o que se encontra aqui nesse contexto? Todo o resumo do Antigo Testamento está nesses 17 versículos. Nesses 17 versículos eu posso pregar sobre a aliança abraâmica, davídica, noética. Eu posso pregar sobre os períodos históricos, porque aqui, com os grupos que aparecem, com os nomes representativos que aparecem, eu posso pregar sobre os tempos históricos, eu posso pregar sobre as dispensações, eu posso pregar sobre os profetas pós-exílicos, pré-exílicos, eu posso pregar sobre os cativeiros, aqui está a síntese do Antigo Testamento está toda aqui. E o que Deus fez em todo o Antigo Testamento, inclusive em Gênesis, até o capítulo 11 já tinham se passado 2000 anos. De Gênesis para cá, vem os períodos dos patriarcas, dos reis, vem os períodos dos exílios, dos profetas, maiores, menores, clássicos, enfim, lá vem. Tudo resumido aqui. Para Deus nos mostrar que, primeiro, Ele trabalha com pessoas. Segundo, Ele trabalha com promessa e aliança. Terceiro, Ele trabalha com o tempo. Deus poderia ter feito rapidão, já trazer Jesus logo. Quantos milênios aqui? E até Jesus voltar a segunda vez, como é que Deus vai continuar trabalhando? Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não sabe. Você é aquele crente idiota que fica falando assim, nós somos a geração do arrebatamento. Cala a boca. Toda geração fica falando isso e toda estava errada. O Senhor não chamou a igreja para descobrir se é a última geração. O Senhor chamou a igreja para discipular e ganhar a próxima geração. Nós ficamos falando que somos a última geração. Olha quantas gerações. Deus é um Deus que trabalha através do tempo, de promessa, de aliança, de processo e gerações. Quantas gerações? O evangelho e o plano passou por tanto casal, tanta cama, tanta barriga, tanto pipiu. Tem gente que até levantou a cabeça. O quê? Oi? Gerações de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro 14, do cativeiro babilônico até Jesus nascer 14. Deus é um Deus de gerações. Toda geração fala que é a última e toda está errada. E Deus não está falando para você, eu sou a geração do arrebatamento. Deixa eu te falar, tem um monte aqui, tudo nós aqui, se Jesus não voltar logo, nós vamos morrer, sabia? Tem um velho que fala, eu vou dar trombeta, eu conto ou vocês contam? Eu não, vou subir na trombeta. Sabe por que nós gostamos de dizer somos o arrebatamento, Jesus está às portas? Para sermos escapistas, não nos responsabilizarmos com a cultura, com a influência de ser sal e luz para esse mundo, nos envolver, nos engajar, nos comprometer, nos responsabilizar, e também só para fugir, só para escapar, só para ir para o céu. Enquanto que o Senhor nos designou para salgar a terra e iluminar a terra. O Senhor nos designou para discipular a nova geração. Essa geração que está crescendo dentro da sua casa é seu campo missionário. Você quer obra missionária? Você já tem uma dentro da sua casa. O maior campo missionário mais abandonado pela igreja são as novas gerações. Não estou falando aqui não, que aqui eu vi menino pequeno na banda, aqui eu já vi obreiro novo, pastor novo, e está raro de ver isso. Está cada vez mais raro. Tem igreja, irmão, que você tem que colocar a placa assim, Assembleia de Deus, lar de idosos. Não pode ter só velho. Significa que nós perdemos gerações. A próxima geração, porque Deus é um Deus de gerar. Abre aí, coloca para mim Isaías 58, versículo 12. Por que Deus é um Deus de gerações? Porque nenhuma desconstrução de família, nenhuma desconstrução de valores morais, espirituais, princípios, nenhuma desconstrução de justiça, de propósito, vem de uma forma automática, de uma vez só, instantânea. E os que de ti procederem, eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Isso aqui é o livro da genealogia de Jesus. Do que fala? Descendência. Deus continua trabalhando com descendência.
Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Restaurar fundamentos que foram destruídos de geração em geração. Os que de ti procederem serão restauradores do que foi destruído. Isaías 61, irmão, faz favorzinho para mim. Isaías 61. O versículo 4, se eu não me engano, se não for o 4, nós achamos. Isso. E edificarão, volta 1. Volta o 3. Isso. Se você vai entender que até o 3 está falando do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo sobre Jesus. Por que veio o Espírito Santo? Quais seriam as obras do Espírito Santo? Agora passa para o 4. De novo. 61 e 4. E edificarão. Como que começa Isaías 61? Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isaías 61 começa assim, ó. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a ordenar liberdade aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento, coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Acabou o 3, começa o 4. Para quê? A ordenar. E edificarão, depois dessa unção, desse trabalhar, o que é o resultado? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Esse Deus que é um Deus de geração em geração, esse é um Deus que é o Deus dessa geração, da outra, da antiga, é dessa agora, é da próxima geração. Esse Deus sabe que quando o inimigo se levanta para destruir, não é de uma geração só. Se você estudar a história do povo de Deus, você vai ver que leva-se gerações para vir a apostasia, a contaminação, a mistura, a derrota, a destruição. Assim também é no âmbito social, na esfera societária, civilizacional, política, sociopolítica, sociocultural. Não é de uma vez. O feminismo começou a trabalhar, irmão, há quase no auge foi nos anos 60, já estava bombando, começou a trabalhar muito antes. O problema da igreja é que nós acreditamos em finais de semana, nós acreditamos em evento, nós fazemos culto ao culto. O culto tem que ser bom. Se a mensagem foi boa para mim, me sentir bem, está ótimo. Eu vou te dizer uma coisa, se você quer se sentir bem, não vem na igreja não, toma Rivotril, capita. Nós fazemos culto ao culto, porque volta para casa é como se não tivesse existido nada, Deus não falou nada, não tem compromisso com mais nada, não dá conta nem da mulher. Fi virando capeta, não dá conta de fi. O que é isso? Eu venho aqui para me colocar numa bolha, mas o Senhor está dizendo, eu sou um Deus de gerações. Já tem muito tempo que eles estão trabalhando a longo prazo. Sabe por quem que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando pela igreja dos meus netos, irmão. Hoje tem criança aqui, hoje tem adolescente aqui. Eu quero crer que eu estou pregando para uma nova geração de ministras, de grandes cientistas, de grandes líderes. Eu estou pregando para uma geração de restauradores, de lares, de casamentos, para grandes esposas, para grandes maridos, para grandes pastores, missionários, obreiros, ensinadores, teólogos. Os pastores dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Porque tudo que é destruído de geração em geração, Deus só restaura de geração em geração. Então você tem que ofertar aqui, contribua aqui, mas não é só para agora. Pensa que se a obra parar aqui, o que não vai existir é a igreja do seu neto. Não, a chama não vai morrer na nossa vez, amém? A chama não vai morrer, a fidelidade não vai morrer. Essa geração vai ver ainda mãe de joelho. Essa geração ainda vai ver mãe profetizando. Essa geração ainda vai ver mãe que ama ir na igreja. Essa geração ainda vai ver pai que serve ao Senhor com alegria. É pai, marido decente e de verdade. Sabe por quê? Porque essa geração precisa de exemplo. Não vai morrer na nossa vez. E nós não vamos, se nós recebemos uma herança maldita, um legado maldito, nós não vamos para
passar para os nossos filhos o que recebemos. Nós passaremos a bênção e não a maldição, em nome de Jesus, porque não interessa como fomos criados, o que deu errado antes de nós. Agora eu sou responsável pela minha história, agora é a minha vez, e na minha vez o diabo perdeu a vez. O abuso tem que parar. A perturbação tem que parar. Na minha vez, não. De geração em geração vem sendo destruído. O mundo trabalha a longo prazo. Marxismo cultural. Nos anos 70 já se lia um Gramsci. O brasileiro evangélico descobriu o Antônio Gramsci em 2018. E graças ao Olavo de Carvalho, se você não gosta dele... Não é ele que está errado, não. Se você não gosta dele, se converta. Ruim com ele, pior sem ele. Que há muitos anos também trabalhando para resgatar a cultura intelectual e educação. Só que é trabalho de décadas. E você lidera um grupinho, passa 3 anos, ai, é pouquinho, ai, não está fluindo. Irmão, você não faz nada relevante com menos de 10 anos. Eu vejo crente reclamando. Primeiro que só pensa em número. Quem falou para você se o grupo tem 2, tem 3, é irrelevante? Você não sabe se ali Deus está formando um Paulo? É porque nós somos vaidosos. Nós gostamos de projeção, de plataforma, de palanque. Nós somos vaidosos, nós somos fúteis, nós somos carnais. Porque acha que é pouco. Não, meu irmão. Leva tempo para fazer coisas relevantes. Eu estou trabalhando pela igreja dos meus netos. Pode ser que muitos dessa geração não vão entender, mas eu estou trabalhando transgeneracionalmente. Uma geração vai colher. Às vezes, se você plantar, quantos anos que leva para essa árvore de araucária aí, esse negócio de dar pinhão, do pinhão, crescer e produzir aquele negócio? Hã? É assim. Uns plantam, outros colhem. Aí vocês fecham na bolha dos seus problemas. Não vou me envolver com isso não, porque não é meu problema, não é meu tempo. Aí eu quero pegar agora os irmãos mais velhos aqui, e as irmãs. A Bíblia diz que os mais velhos são como a igreja, a interação relacional e intergeracional, multigeracional é assim. Os mais novos têm que tratar e ver os mais velhos como pais, os mais velhos, os mais novos como os filhos. Os mais novos entre os mais novos trata como irmão. As mais velhas, a Bíblia diz que ensinar as mais novas. Só que as mais velhas, quer dizer, toda mulher tem um chamado para a palavra. Se a Bíblia manda as mais velhas ensinar as mais novas, mas o que você vai ensinar? Não é o que você fazia no seu tempo, porque no seu tempo você lavava a fralda de pano, não lavava? Não é para você ensinar do seu tempo. É para vocês ensinar a atravessar o tempo deles, porque vocês podem não dominar a tecnologia, as culturas desse tempo, mas tem bagagem de vida, tem autoridade espiritual. Tem sabedoria. Sempre uma geração tem mais conhecimento que a outra. Só a geração mais nova sempre terá mais conhecimento que a mais velha, mas nunca terá mais sabedoria que a mais velha. Nem credibilidade. O que os jovens mais precisam? Andar com os irmãos mais velhos. Quem foi que me instruiu, que me discipulou? Porque eu misturei e me infiltrei no meio das irmãs do manto, do coque. Elas me queriam? Não. Eu estava ligando? Também não. Eu era intrometida. Não, irmã, eu vou porque vou. Os jovens não me aceitavam. Naquela época eu estava bem piorzinha que hoje, quando eu voltei para a igreja. Aí eu falei, eu vou. Elas iam para a cadeia, eu ia junto. Elas me ensinou a pregar na cadeia. Elas iam para o hospital, eu ia junto. E elas faziam eu passar vergonha direto. Ora aí por esse homem para ressuscitar. Até para morto ressuscitar eu orei. Pergunta o que aconteceu. Nada. Mas eu orei. E você, já orou? Elas me levavam para campanha, para visita, parecia demônio, que a gente jejuava demais. Você não tem que ficar alegre do diabo não estar aparecendo, não. Porque quando a gente está muito consagrado, o bicho, ele manifesta toda hora. Até na rua, até em ônibus. Eu, quando o bicho está muito quieto, eu fico pensando, Senhor, estou fraquinho, que eu não estou dando incômodo. Aí elas, parecia o demônio, elas me empurravam. Vai lá e expulsa. E afastava. Aí eu falei, o quê? Isso você apanhar bem feito, que eu mandei jejuar.
Foi muito bom para mim andar com essas irmãs. Me ensinaram a orar, ler a Bíblia de joelho. Até meus filhos eu ponho para ler a Bíblia de joelho, porque foi assim que eu aprendi. Se eu não tiver de joelho, parece que a palavra não está entrando na minha cabeça. Aí eu joelho, de geração em geração. Você não pode prender na sua bolha. Não é seu tempo que você vai ensinar, mas é sua sabedoria. E tem que aprender a palavra, porque você tem que ter resposta para as perguntas de hoje. Mas se você não estudar a palavra, aí você acha, passou meu tempo, passou minha vez. Aí os mais maduros vão se isolando, vão parando. E os mais novos ficam abandonados ao léu com essa cabeça oca deles. Sim, vocês mesmo, amo vocês. Mas eu já fui da idade de vocês. Olha, se a cada 5 anos você olhar para trás e não perceber que você era um idiota, é porque você continua idiota, amém? Eu estou apagando um monte de coisa do meu Facebook de 5 anos atrás. Eu falei, meu Deus. E eu achava que eu estava boa, eu estava nesse nível. Daqui 5 anos, certamente eu vou ter vergonha de um monte de coisa agora, né? Mas isso significa que eu andei dando uma melhoradinha, menos mal, né, gente? Agora, se você não está achando que era pior que... Deus é Deus de gerações. Então, para nós finalizarmos, nosso tempo hoje é bem mais sucinto. Enfim, o que eu queria pontuar através dessa leitura? Deus tem um plano perfeito para famílias imperfeitas. Você não precisa perseguir o ideal de família perfeita. Porque muita família vive no pecado oculto, porque quer fingir que é perfeita. Não é mais fácil você assumir que a sua família é que nem a de Abraão, a de Davi, a de Tamar e Pérez. Tamar enganou o sogro. Se fez de prostituta, engalobou o sogro. Não sei o que acontecia com aqueles velhos da Bíblia, mas aqueles velhos da Bíblia não era brinquedo, não. Então, tem histórias aqui que beiram a imoralidade do ponto de vista humano, do ponto de vista moralista. Por isso que eu digo, o evangelho não é moralismo. Não confunda o evangelho com seu falso moralismo. Por que você não admite que na sua casa acontece bandalheira, bagaceira, que nem na de Davi logo, e diz, Senhor, misericórdia, os problemas, os pecados estão acontecendo, mas o Senhor é Deus, traga a tua luz, traga teu conserto, traga a tua solução. Eu me arrependo. O que é arrepender? Se arrepender é aceitar humildemente as consequências. Se você está fazendo errado e não aceita a consequência, é porque você não está arrependido, e você vai para o inferno. Pode não ser hoje, mas você vai. De cabeça para baixo. E vai ficar espetado no garfo do capeta. E eu vou achar, é bem feito. Porque não faltou oportunidade de ser bênção. Por que fingir que é perfeito? O plano de Deus que é perfeito, nossas famílias nunca serão. E eu já ministrei aqui na escola, não é sobre ser perfeito, é sobre ser aperfeiçoado. Porque aquele que começou em nós a boa obra, ele a completará, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu ainda preciso de muito aperfeiçoamento. Meu marido sabe, meus filhos sabem, eles convivem com meus piores defeitos, com a minha pior versão. Você tem que entender que a minha melhor versão é essa que você está vendo aqui. Daqui, irmão, para lá, só vai água abaixo. Porque você acha que pessoa vai ser não, aqui é o melhor que está tendo. A unção está aqui, a graça está aqui, estou aqui a palavra. Imagina, daqui não vai existir um lugar que eu vou estar melhor do que aqui, né? Ainda mais na frente do pastor. Se aqui eu sou assim, essa bencinha, imagina, né, irmã, que a pessoa é bem normalzinha, né? Mas eu não estou preocupada em ser perfeita, eu quero ser bíblica. Porque uma família bíblica tem problema, mas não deixa o problema anular o propósito. Uma família bíblica tem pecado, mas confessa, conserta. Deus escreve certo através de gente torta. Você vai encontrar aqui Ruth, que era moabita, e o Senhor havia determinado que nenhum moabita entraria na congregação do Senhor, jamais entrará na congregação do Senhor. Leia lá em Neemias 13, versículo 1 e 2, você vai descobrir por que o Senhor proibiu, foi amaldiçoado. E a bênção do Senhor sobre as famílias quebrou maldições. Raabe, que era prostituta, casou com Salmão, príncipe. Ruth casou com Boaz. Os homens que eram homem mesmo na Bíblia, hein? Mulheres fora do padrão ético, fora do padrão da lei. Olha o que a graça faz.
Você vai ver pessoas aqui com seus erros, mas o nome está aqui. Porque Deus ainda escreve certo através de gente torta que se rende a Jesus. Que deixa ser moldado pelo Senhor. Outra coisa que você tem que aprender, quantos nomes foram citados aqui? Fulano gerou, e a família de Jesus. A pessoa aparece na genealogia de Jesus. Outra coisa que eu preciso pontuar antes de entregar o microfone. É que muitos aqui só vão saber que eles tiveram um papel muito importante no reino de Deus quando chegarem lá no céu. Eles morreram sem ter noção que um dia o nome deles estaria aqui, ó. Nesse contexto de genealogia de Jesus, família de Jesus, que eles seriam lidos, pregados, que o nome deles ia ser citado em toda a terra. Só vão saber lá no tribunal de Cristo. Então não pense que o seu papel é pequeno só porque você não sabe ver na dimensão, na perspectiva da eternidade. Continue fazendo o que Deus te designa. Continue caminhando, continue contribuindo no anonimato, continue orando, continua, meu irmão. Deus não precisa de famosos para trabalhar. Quantos nomes aqui? Aqui tem alguns nomes que são centrais na história bíblica, proeminentes, protagonistas. Mas aqui tem tantos anônimos. O que o Senhor quer nos falar? Eu não trabalho com famosos, eu trabalho com gente real, eu trabalho com gente comum. Não tem nada mais extraordinário do que ter uma vida comum, ser uma pessoa comum, servindo a um Deus extraordinário, a um plano transcendental e eterno. Todo mundo quer bombar, quer ser famoso, larga disso. Todo mundo acha que Deus não precisa de celebridade para escrever a história da salvação. E até Jesus voltar, Ele ainda está usando, vai continuar usando muitos heróis anônimos. Porque uma conferência, um congresso, às vezes você precisa de um pregador só, e se o pregador faltar, Deus tem um vaso, levanta. Mas você não faz sem anônimos, você não faz sem bastidores. Sabe do que isso aqui está falando? De gente que Deus usa, que nem os irmãos da cozinha subindo e descendo aquelas escadas lá. Quantas vezes na Assembleia de Deus são as cantineiras que patrocinam o congresso? Ninguém tira foto com a cantineira, vai tirar foto com esses mulambentos desses pregadores. Pregador, não gosto de pregador, raça, não gosto dessa raça não. Tudo se acha. Em casa come ovo, come angu, chega nos lugares, rota picanha. É porque eu não fui honrado naquele lugar. Porque não teve luxo. Eu tenho uma raiva dessa raça. De tanto andar no meio desse povo, eu falei, se é assim, quer ser assim, eu não quero não. Agora, irmão, quem tira foto com a cantineira? Com o cabelo encebado. Dá para fazer muita coisa sem celebridade, mas sem aqueles que o nome não aparece, ninguém comenta, não dá não. É assim que Deus faz obras extraordinárias através de gente comum. Quer saber quanto uma pessoa ama o reino de Deus? Peça para ela fazer coisa pequena. Porque coisa grande, coisa debaixo do holofote, coisa que vai ter projeção, reconhecimento, prestígio, todo mundo quer fazer porque o ser humano é vaidoso. Sabe como que eu testo? As pessoas que às vezes se voluntariam para trabalhar comigo, eu peço para fazer uma coisa pequena. E foi aí que eu descobri que o amorzinho, que a sensibilização deles com as causas que eu trabalho, com os projetos que eu trabalho, com as bandeiras que eu carrego, era só fachada. Era só uma vontade de ter uma plataforma para a sua autoafirmação, para o seu ego, para o seu narcisismo, porque o narcisista, se o nome dele, se a cara dele não estiver na estampa, não serve. Porque o reino de Deus não é um reino de narcisistas, gente que gosta de se exibir, gente que gosta de... O reino de Deus é o reino dessa gente. Fulano, o que fulano fez? Gerou. Foi para a cama, fabricou um filho e está aqui. Que papel glorioso cumpriu, porque a linhagem do Messias era Deus que estava trabalhando ali. Talvez se ele fosse contar, o que você fez para Deus? Eu só fui pai. O que você fez para Deus? Eu criei meus filhos para ser outro pai. Porque o maior legado deles aqui não é ter sido pai, é ter gerado outro pai. Porque o fulano gerou fulano, mas o outro fulano gerou outro fulano. Você acha que o seu maior legado é criar um filho, dar estudo e faculdade? Não. Seu maior legado é formar um outro pai. Sua missão só está completa o dia que você vê seu filho ser um outro pai e um bom pai. Porque se não for um bom pai, vai lá com um cabo de vassoura e arrebenta ele.
E aí pai hoje acha que cria filho para estudar. Depois que, meu filho pelo menos já estudou, está encaminhado na vida. Às vezes está desencaminhado. Estudou, mas virou homossexual. Estudou, mas é um abusador de mulheres. Estudou, mas é um sem vergonha, safado. Estudou, mas não teme a Deus. E você acha que fez grandes coisas. A missão de um pai só termina quando você gerar um outro bom pai, que vai gerar um outro bom pai. E assim as famílias sararão essa terra. Sararão essa nação. Sararão as igrejas. Pergunta para esse monte de homem aqui, esse monte de nome esquisito. O que é que você fez? Fui pai. Fiz negócio. Se você não sabe, sexo é mais espiritual que a oração. Tem a minha palestra lá no YouTube. É isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 7, do 3 ao 5. Diz, vocês não podem separar muito tempo não, senão Satanás vai tentar. Vai orar, mas não ora muito. Ok, sexo, oração e diabo no mesmo versículo. O que Deus mandou fazer? Orar mais? Ou negociar mais? O que blinda o casal contra o diabo? Deus não mandou ir orar 40 dias. Deus disse, ora por um tempo e volta, senão Satanás vai fazer o quê? Tentar. E ele tenta para quê? Para cair, para o adultério, para a pornografia, para a impureza, para a mentira, para o divórcio. Sexo no reino de Deus é arma. E eu estou falando de sexo porque, se você quer saber, todo mundo que Deus usou por milênios para trazer Jesus, para Jesus nascer, só o Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo. O resto tudo foi gerado através do quê? Sexo no casamento é arma espiritual. É blindagem. É mais espiritual que oração. Sexo é arma espiritual. Então lá em casa, irmão, os crianças estão chegando, eu vou terminar. Tem demônio que só sai com orgasmo, sabia? Você pega essa palavra. Lá em casa, eu e meu marido já tem um código. Às vezes eu estou muito negociada, ele está muito esquisito. Eu falei, homem, vamos fazer um culto de libertação. Às vezes eu estou muito chata, sou o sangue de Jesus. Ele fala, mulher, vou te exorcizar, vem cá. Você está precisando de exorcizar. Vamos fazer nosso culto de libertação. E termino. Vocês escandalizaram? Se tiver escandalizado também, não estou nem aí. Olha só. Para terminar. O que esse texto também me ensina? Que Deus não trabalha com receita de bolo. Deus não trabalha com receita de bolo. Sabe que é a pergunta que os jovens mais fazem? Como saber quem é a pessoa certa? Eu falo, fingindo que ela existe. Porque não existe pessoa certa, todo mundo é pessoa errada, porque todo mundo é pecador. Todo mundo casou com a pessoa errada. Você casou com a pessoa errada. Sabe por quê? Porque é esse estrupício mesmo que você está vendo aí. É pecador. Eu sou pecadora. A Bíblia não ensina a amar a pessoa certa. A Bíblia ensina a amar a pessoa errada. Achar a pessoa certa, mas amar a pessoa errada. Porque por mais que seja certa, somos pecadores, nossa carne se manifesta, nós erramos um com o outro, nós ferimos um ao outro. O segredo do casamento não é achar a pessoa certa, é fazer as coisas certas, escolher fazer as coisas certas. Eu e meu esposo somos duas pessoas erradas, mas todos os dias estamos lutando para fazer as coisas certas e Deus tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos abençoado e quero contar com a misericórdia dele até o fim. Outra coisa que eles perguntam, como isso, como namoro? Primeiro, não existe namoro cristão, não existe namoro na Bíblia. Não vem do grego namoros, nem do hebraico namorim. Não existe namoro na Bíblia, não existe namoro cristão. Namoro é uma prática cultural que tem que ser regida por princípios bíblicos. Prática cultural regida por princípios bíblicos. O que existe é cristão que namora. Se o cristão que namora for um bom cristão, vai ter um namoro decente. Mas se for um cristão de araque, sem vergonha, vai ter um namoro sem vergonha. O que define um namoro cristão é o tipo de cristão que está namorando. Tem idade certa para namorar? Não. Para namorar não tem, mas para não namorar tem. Por exemplo, adolescente não é para namorar. Seu filho, você não dá o carro para ele até 18 anos, você dá? Por que você está deixando o filho adolescente namorar? Está tomando água do vaso? Doido. Doida. Está tomando água da privada. Eu vejo o pai crente deixando o filho de 13, 14 anos namorando, ela fica até de bracinho assim na igreja. Quando faz 22 anos, diz que está novo para casar. Com 12 pode namorar. Vocês não são crente não. Sabe por que a CNH não é dada antes dos 18? Constituição neuronal, neurobioquímica. O cérebro não está maturado. O córtex pré-frontal não está pronto.
O adolescente é impulsivo, ele não está maturado para assumir a responsabilidade de um volante que vai implicar com a responsabilidade de outras vidas. Mas aí você acha que tem maturidade para lidar com relacionamento, sentimento e namoro. A adolescente não pode namorar. Quando é que pode namorar? Quando está pensando em casar. E se você está namorando e não está pensando em casar, termina. Porque namoro, segundo Deus, é preparatório para o casamento. Se você está com a menina ou com o menino, não quer casar, é só para passar tempo, é só para carência afetiva, carência emocional, carência sexual, larga. Deus não está nisso. Agora, o dia que você falar assim, vou casar, quero casar, e é com essa doida mesmo, aí você namora. Porque tem menino que está namorando com a menina, mas não tem a menor intenção de casar com ela. Ah, vamos ver o que dá, mas eu gosto de estar com ela. Estão brincando de gostar. Namoro não é brinquedo. Nós temos que acabar com essa cultura diabólica dentro das igrejas. Deus não tem receita de bolo. O casamento de Ruth foi de um jeito. Imagina o casamento de Salmão e Raabe. Outra história, outra configuração. Meu casamento tem uma história. 4 meses, 28 dias, estava casada. Namoramos, noivamos. Mas tem outro que namorou 2 anos, amém, deu certo, não pecou, não comeu a merenda antes do recreio. Mas tem outro, que é outra história. Não existe receita de bolo. Existe Deus sendo soberano, te governando e você buscando a dependência dEle, a direção dEle para a sua história, para a sua realidade. Deixa Deus escrever a tua história. O que eu aprendo com essas histórias aqui? Que são histórias diferentes, são histórias de pessoas diferentes em tempos diferentes. Mas Deus, tão gracioso, tão amoroso, tão maravilhoso, que Deus escolheu contar a história dEle, a história de Jesus através da história dessas pessoas. E nem eram histórias bonitas. Deus não precisa de histórias bonitas. Deus não tem receita de bolo. Eu não sei como é a história que vocês se conheceram, como vocês casaram, como que deu certo. Eu só sei que Deus é bom. Olha, por exemplo, a história da Dinah é diferente da minha. A história de amor dela com o Zoriel é tão interessante que bastaria um botãozinho a mais na camisa, eles não estariam juntos. É bem peculiar. Eu conheço a Dinah desde quando ela era da grossura da minha perna. Eu tenho uma foto com ela assim, parecendo 2 gravetinhos de pau no colo. E eu já era dessa finura, né? A história deles. Você tem a sua. Cada casal aqui, se for contar, foi de um jeito que Deus trabalhou. Foi um jeito que se conheceu. Foi de um jeito que aprendeu a amar, desamar, amar de novo, desama de novo, amém? Mas sabe o que é mais importante nas nossas histórias? É que Deus ainda continua usando as nossas histórias para contar a história dele. Fica de pé em nome de Jesus. Para contar a história da salvação. Deus ainda continua entrando nas nossas histórias, que não são bonitas. Algumas começam errado, que nem Batseba e Davi. Olha que história, né? Começou tudo errado, mas está aqui. E aqui também tem gente que a história começou errado, mas você pode ser o Davi do capítulo 11 de 2 Samuel, mas Deus pode te transformar no Davi do capítulo 12, o restaurador, o consolador. Ele era o Davi que feria, se tornou o Davi que curava. Quando Deus entra nas nossas histórias, Ele muda a nossa história. E a nossa história não é mais só a nossa história, é a história de Deus através da nossa história, da graça, história da salvação. Oh Senhor, peça para Ele, conte uma história de salvação. Conte o teu plano através da minha história, para que outras famílias, outros casais sejam agraciados. Como o Senhor fez na história dessas famílias aqui, da genealogia de Jesus. Como o Senhor fez na família de Jesus, faça na nossa. Nas nossas histórias que não são bonitas nem perfeitas. Ninguém compraria um livro da nossa história porque o roteiro não é bonito. Mas Deus não está preocupado com esse roteiro. Deus está dizendo, eu viro páginas, eu escrevo nova história, eu escrevo um final feliz. A Bíblia é um livro de final feliz. Eu acredito em finais felizes. Porque o Cordeiro já venceu e vai desatar os seus. O Cordeiro que venceu está sentado no trono. Eu acredito em finais felizes. Que o Senhor assim faça. Não sei como começou, vai começar a história aqui. Quem ainda vai se relacionar, casar. Mas Deus é soberano na tua história, na tua família. Obrigada, Senhor. Muda histórias aqui essa noite. Se entrou alguém aqui que está com o coração fechado para o teu querer, teu plano, para a tua soberania, abra esse coração.
Que essa vida entregue a história dele em tuas mãos, a história dela em tuas mãos, para que o Senhor possa ser Senhor dessa história, restaurador, redentor dessa história, para que essa história, por sua vez, conte essa história de redenção também. Seja um testemunho vivo, um milagre vivo. Que cada família aqui seja uma história de milagre. Que cada família aqui seja uma história de providência, de sobrenatural. Que cada família aqui seja uma história de cura, de renovo, de restauração. Que seja uma história de transformação, de cura. Cura famílias feridas que estão aqui hoje. Tem corações feridos, Senhor, porque a vida tem sido dura, as tragédias têm entrado, assolado. Mas o Senhor é restaurador, é curador. Consola, cura, para que eles também possam consolar outros com a mesma consolação que estão sendo consolados, que eles se tornem remédio para outras vidas. Em nome de Jesus, abençoe os seus filhos. Obrigada por essa igreja amada, acolhida. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servir e poder falar da tua palavra. Em nome de Jesus, obrigada por minha família. Obrigada por estar guardando a minha família lá em casa. Guarda-me no retorno, que o nosso reencontro seja de paz, de alegria e de bênção debaixo das tuas mãos. Fica aqui com cada irmão, com o pastor Antônio, a irmã Conceição, sua família toda, com os pastores, com os obreiros. Fique aqui, Senhor. Cuida também de cada um, como a menina de seus olhos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se tem alguém que nessa noite não deixou Jesus ainda ser o Senhor soberano da história, governar a história, entregue sua vida para Jesus. Quando Jesus entra na sua história, Ele muda a sua história para a sua história mudar outras histórias. Esse é o plano. E esse é o convite de Jesus para você. Amém? Meus irmãos, dando continuidade a esse apelo que a nossa irmã fez, você está em pé, eu peço que a igreja cubra a sua cabeça um pouquinho.